Olá, meu nome é Ricardo Pereira e agora nós vamos dar continuidade à cartilha do Tribunal de Contas referente à nova lei de licitações. Eu fiz a primeira parte e agora estou fazendo a segunda para dar continuidade. Vejamos, são 72 páginas e um vídeo só não ia dar conta. Estamos abordando aqui mais ali na parte o que realmente usa dessa cartilha. Então nós temos ali toda a lei de licitações, porém são poucos os pontos que são usados, né? Vimos que, por exemplo, diálogo competitivo, que a administração vai usar isso? Nem quem inventou o diálogo competitivo usa, que foi inventado isso lá na Europa. O pessoal até hoje acho que usou 2, 3 vezes, pelo que eu pesquisei. Enfim, vamos estar avaliando essa cartilha e vendo ali pontos que realmente interessam, que acontecem no dia a dia. Igual eu citei no vídeo anterior, na primeira parte, o credenciamento, como usar o credenciamento, a nova lei de licitações, citei um exemplo que foi usado recentemente. Enfim, como que vai ser usado, por exemplo, a dispensa, como vai ser usada a dispensa na nova lei de licitações? É obrigatório você fazer publicação de todo o processo eletrônico? Enfim, tem tudo isso. Só adiantando aqui, na dispensa você não é obrigatório a jogar nas plataformas, porque a lei fala que serão obrigatória a publicação em plataformas das licitações, preferencialmente de modo eletrônico. Então, das licitações de modo eletrônico. Dispensa de licitação é, como o nome já diz, uma dispensa. Então, você pode usar outros meios ali, porém, você vai ter que fazer publicação, mesmo se você for comprar uma caneta, você vai ter que disponibilizar em site oficial, avisando para as licitantes, para quem quer vender a caneta, que você está recebendo proposta. Então, você não vai poder simplesmente ir lá e comprar ali no mercadinho, juntar 3 orçamentos. Na nova de licitações, isso acabou. Ah, mas no município tem menos de 20 mil habitantes. Ótimo! Essa parte de fazer publicação no portal PNCP, no caso que é um sítio oficial do governo, ela vai ser ali, no caso, opcional. Porém, como eu disse no outro vídeo, é opcional, mas se o município ou o órgão lá, a Câmara, implementar, o tribunal vai ver de bons olhos e vai melhorar ali a nota, vai dar ali uma atenção mais especial para essa Câmara, para esse ente. Bom, vamos lá. Onde nós paramos? Tema importante, regulamentação. Olha só que interessante. Então vai ser abordado aqui estratégia de regulamentação, normas regulamentares indispensáveis à operacionalização da nova lei de licitações, utilização ali dos regulamentos federais. Vamos lá. A estratégia de regulamentação, então, ela exige ali diversos dispositivos que tem ali na nova lei de licitações, que no caso precisa de regulamentação. Ah, Ricardo, o que é isso? A lei já não vem regulamentada? Pessoal, é o seguinte, a lei, ela tem lá todos os seus artigos e tem alguns pontos que o município pode estar ali regulamentando conforme a necessidade do município. Então o município vai lá e faz decretos normativos que vai regulamentar como que vai usar, por exemplo, questão de critério de desempate, que não foi regulamentada ainda pelo governo federal, pelo menos não que eu vi. Como que a administração vai tratar as licitações empatadas? Ela pode criar normas e critérios, porém tem que estar, não pode fugir da lei original, que é a Lei 14.133, que é essa. Ó, são necessários aproximadamente 65 atos normativos. Olha, o que você está aprendendo agora? Se alguém te perguntar quantos pontos precisam ser regulamentados na nova lei de licitações, você vai falar assim, ó, aproximadamente 65. O cara vai falar assim, poxa, de onde você viu isso? Na cartilha do Tribunal de Contas, comentada pelo Ricardo Pereira. É isso aí, então que fala que são 65 pontos mais ou menos,
Tem diversos, o agente de contratação, tem a questão do PNCP, do Plano Nacional de Contratação também, tem o estudo técnico preliminar, dá para regulamentar os termos de referência, como que vai ser, dá para regulamentar a formalização da demanda, dá para regulamentar muita coisa. 65 pontos. Para conhecimento mais detalhado, recomendamos a leitura tal. Bem, vamos lá. Em suma, existem dois caminhos possíveis, muito importante isso aqui. Existem dois caminhos a serem seguidos. Você vai ter que ver qual que é mais vantagem e qual que traz desvantagem. Então, pode-se proceder à regulamentação em ato normativo único, publicado de uma só vez. Você vai pegar aqueles pontos, por exemplo, você vai pegar lá agente de contratação, gestor e fiscal do contrato. Você faz num decreto só, já regulamenta todos e vai lá e publica. Está dado um efeito. Essa publicação deu o efeito esperado, no caso, para normatizar esse ponto. Então, foram esses três num ato só. Então, a título de exemplo, está falando aqui que foi uma estratégia adotada pelos estados do Paraná, que tem esse decreto aqui, que você pode pesquisar depois, do Mato Grosso, decreto. Eles regulamentaram aqui, num único decreto, fez uma regulamentação geral. A regulamentação também pode ser feita de maneira paulatina, através da edição de atos normativos específicos para cada matéria. Aquilo é o seguinte, o município fala, por enquanto, para a gente operacionar a nova lei de licitações, então vamos fazer o seguinte, vamos regulamentar o agente de contratação e o gestor no contrato, e o plano nacional de contratação. Aí vai lá e faz a regulamentação. Conforme o tempo, vai ver que é necessário, por exemplo, regulamentar bens comuns e bens de luxo, que a nova lei de licitação traz como, no caso, obrigatório. Aí vai lá, regulamenta. Aí mais para frente, a necessidade, esquecemos, temos que regulamentar o plano nacional de contratação, porque virou uma bagunça, o pessoal foi copiar lá do governo federal, porém, a nossa realidade é outra, vai lá, regulamenta. Enfim, paulativamente vai fazendo essas regulamentações. Então aqui, edição de ato normativo único, publicado uma só vez, contém todos, ou grande parte das exigências, ou edição de ato normativo para cada matéria, publicado de forma sequencial. Vamos lá. Adoção de regulamento em ato normativo único. Aqui fala das vantagens e desvantagens. Vantagens: menor prazo para sua elaboração, maior facilidade de apreensão do conteúdo, o qual se encontra concentrado num único documento, redução dos custos do processo de regulamentação, em consequência do menor prazo de sua duração. Então, essas são as vantagens. Para o órgão fazer isso, confesso que ele tem que estar muito bem preparado. A sua equipe de governança tem que ter opinião naquilo que ela for fazer. Desvantagens: menor tempo para a maturação da matéria, percepção agigantada do ato normativo, visto que para a regulamentação de todas as matérias são necessárias centenas de artigos, maior custo de mudança em razão da dimensão do instrumento legal. Então vamos lá. Então, quando você faz essa regulamentação em ato único, tem as vantagens e desvantagens. Olha só que desvantagem é essa. Você vai ter uma percepção agigantada do ato normativo. Então você faz um ato lá, vai regulamentar 65 pontos. Vai ser uma nova lei. Vai ter lá talvez uma centena de artigos. Então, você regulamentar parte por parte, vários decretos, de acordo com o decreto tal. Aí você vai lá, 4 páginas, ai que bonito, estudo técnico preliminar. Preciso ver como que é regulamentado isso aqui no município. Pega lá o ato que regulamentou esse município, estudo técnico preliminar, e você vai achar lá 4 ou 5 páginas. Aí vai ser fácil você fazer. Agora, se tem uma regulamentação única, você vai ter que procurar, aí uma coisa pode te confundir com a outra, enfim, são aqui na cartilha atrás as vantagens e as desvantagens. Adoção, também fala aqui da regulamentação em normativos apartados, as vantagens que é maior foco na imersão de cada assunto, igual eu disse, assimilação gradual, possibilidade de diálogo com a área de TI durante a construção normativa,
menor custo. Desvantagem, fragmentação, maior prazo de elaboração. E eu acho que também eu colocaria aqui como também daria um pouco de desorganização, porque para você implementar a nova lei, você tem que estar ciente do que você está fazendo, você tem que preparar a equipe para aquilo. E após fazer a regulamentação, você vai ter que preparar a equipe de novo em cima da regulamentação que você fez. Então vamos lá, então vantagens e desvantagens, né? Já vimos aqui. Tá falando, ó, tem que trazer segurança jurídica, diminuir incertezas. Vamos lá, tem que estar observância da realidade local, isso é muito importante, essa palavra, realidade local. Quando você falou em normatizar, vai pegar os pontos lá da nova lei de licitações e vai normatizar conforme a sua realidade local. Tem que ser clara, objetiva, estrutura adequada, harmonia à lei primária. É lógico, isso aqui você não vai fazer uma regulamentação que o dispositivo vá de encontro contra a lei geral, aqui no caso a 14133. Você não pode fazer isso. Normas regulamentares indispensáveis à operacionalização da lei. Aqui, ó, ele vai citar alguns exemplos, quer ver? Vamos lá. Aqui, ó, atuação do agente de contratação e equipe de apoio. Como que vai funcionar essa comissão? Atuação de fiscais e gestores de contratos, como disse, que tem que regulamentar. Elaboração do plano de contratação anual. Isso aqui é obrigatório. Tem decisão aí recente falando que é obrigatório, todo órgão tem que ter isso aqui. Isso aqui é o fiote das peças orçamentárias, isso aqui. Então temos lá PPA, plano plurianual, programas, metas, indicadores. Aí vai lá. Todo ano é feito a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando diretrizes ali e no que vai ser gasto. Aí depois temos a LOA, Lei Orçamentária Anual, com as receitas e despesas, conforme, tudo integrado com essas três peças. Agora nós temos o PCA, Plano de Contratação Anual. Ele vai vir ali como um fiote dessas peças orçamentárias, mas afunilando ali. Então ele vai mais afunilando, porque esse plano anual de contratação anual vai ter que ter, no caso, o que você vai comprar? Gêneros alimentícios, especifique, tem que dar um nome de tudo que você vai comprar, o preço que você pretende pagar, enfim, você vai ter que fazer ali um relatório bem formalizado, que acho que mais para frente a gente vai falar melhor desse plano de contratação anual. Mas é mais ou menos isso aí. Tem que ter regras, prazo de elaboração, consolidação, divulgação. Esse aqui é do PCA. Outro, ó, esse aqui, ó, obrigatório, igual eu disse, enquadramento dos bens de consumo, categorias de comum ou luxo. Então, vai ter que regulamentar isso aqui também. O que é luxo? O que é comum? Então, o prefeito vai fazer uma compra, ele vai ver nessa regulamentação. Ah, é de luxo? Opa, de luxo não pode. Dependendo da situação, acho que até pode, num caso excepcional, exceção da exceção. Porém, você vai ter que dividir o que é luxo para o meu órgão, o que não é, o que vai ser comum. Estabelecer valor para aquisição de bens e serviços gerais. Trazem os parâmetros que poderão ser utilizados, estabelecimento de valor estimado nas licitações de aquisição de bens e contratação de serviços gerais. Tem que ser compatível com o banco de dados públicos. Tem essa parte para regulamentar também. Estabelecimento do valor estimado de contratação de obras e serviços, aqui também. São exemplos que a gente viu aqui para serem regulamentados. Elaboração do estudo técnico preliminar. Essa aqui é o que pega ali as equipes de planejamento. Então é recomendável que regulamento estabeleça as diretrizes para a elaboração do estudo técnico. Vai ter que elencar o conteúdo mínimo, as hipóteses em que ele é dispensável ou facultativo. No caso
nas contratações diretas, fala que ele é facultativo. Porém, você pode ditar mais critérios lá, quando que vai ser dispensado, quando que vai ser facultativo. É importante atentar-se à exigência contida que o ETP deverá indicar alternativa mais vantajosa quando houver possibilidade de compra ou locação de bens. Para tanto, deverá considerar os custos. Ou seja, ETP serve para quê? Ele vai dar alternativa mais vantajosa para a administração. É isso que serve o ETP, estudo técnico preliminar. Vamos lá. Utilização, pode usar os regulamentos federais? Os estados e municípios poderão utilizar os regulamentos editados pela União para a execução do diploma. Porém, nem sempre, olha só, é importante, pessoal, os regulamentos federais se mostrarão adequados diante das peculiaridades locais. Muitas vezes as normas editadas pela União possuem elevado grau de complexidade. Geralmente a União tem ali um servidor para fazer termos de referência, um servidor para fazer o ETP, um servidor para fazer o TR, um servidor para fazer o edital, um servidor que vai fiscalizar, um servidor que vai gerir o contrato, um servidor que vai publicar. Então, na União tem servidor para tudo. A realidade do município de Câmara é diferente. Então, como é que você vai usar um ato normativo da União, que é muito complexo e coloca como princípio base a segregação de função, separado cada um fazendo a sua parte, sendo que aí no seu município, na sua Câmara, a realidade é outra. Falta recursos humanos. Aqui, ou seja, acaba por tornar inaplicável. É isso. Por outro lado, é necessário considerar que existe a obrigatoriedade de utilização das normas federais, estados e municípios, recursos da União. Muito importante isso aqui, Deputado federal mandou uma emenda lá para o seu município. Mandou, qual que é o procedimento até chegar na licitação? O deputado federal manda o dinheiro, o prefeitão vai lá, chega aquele R$1 milhão. O que ele vai fazer? Ele vai lá, pede um crédito especial ou suplementar para a Câmara e a partir daí que é aprovado esse crédito que foi mandado pelo deputado federal, um exemplo que a gente está dando aqui, aí sim a prefeitura vai poder dar início para elaborar a licitação. Porque na hora que você vai elaborar a licitação ali, você tem que ter a reserva da dotação. Da onde que está vindo esse dinheiro? De onde que está vindo esse dinheiro? Opa, o deputado federal mandou e já foi aprovado, então já está dentro do orçamento. Maravilha. Então, se por acaso for ali uma verba federal, então vai ter que se aplicar ali. Quando houver aqui, recurso da União, vai ter que se aplicar essas normas federais. Bacana isso aqui, viu? Isso aqui se estende também ali para o Estado. Dessa forma, competência da Marinha. Pode-se utilizar o regulamento da União. Nem sempre será o mais adequado, dentro da realidade local. Tá, beleza. Já foi falado isso aqui, copiado. Acho que o cara comeu o branco aqui, colocou a mesma coisa aqui. Assim será necessário a aplicação de só pesamento entre os utilização do regulamento federal, elaboração. Então isso aqui está querendo dizer que a tendência é você fazer regulamentação própria. Caso optem por utilizar a faculdade, adoção de regulamentos pela União, vai ter que ter cautela, proceder a uma análise da norma infralegal antes de aderir a ela. Vai ter que avaliar as regras locais, se dá para aplicar no município, se não dá. Isso aqui é o seguinte, resumindo, o município vai fazer 65 regulamentos? Não, vai fazer ali o que mais usa. E porventura aqueles são excepcionais, que usam de vez em nunca ou de vez em quando, usa-se o regulamento federal, se pautando nele, pronto, está resolvido o problema. É assim que eu faria se eu fosse responsável.
diretrizes de tema, o planejamento. Então, essa questão aí da regulamentação, espero que tenha ficado bem claro. Vamos aqui para o planejamento. Então, como eu disse no outro vídeo, essa nova lei de licitações ela é pautada no planejamento e na governança. Você falou da nova lei de licitações, você tem que pensar nessas duas palavras, planejamento e governança. O planejamento é um dos princípios expressos na nova lei de licitações e um dos seus principais instrumentos é o plano de contratação anual. Falou em planejamento, falou aqui do PCA. Qual que é o objetivo do plano de contratação anual? O fiote do orçamento. Esse é o fiote do orçamento. Vou chamar ele carinhosamente assim. Ele vai ter que racionalizar as contratações. Opa, deixa eu baixar aqui o pessoal está mandando mensagem. Qual que é o objetivo? Racionalizar as contratações do órgão. Vai racionalizar. Garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico, ou seja, tem que estar de acordo com as peças orçamentárias. Subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Olha que bacana. É o seguinte, isso aqui. Vai elaborar a LDO, a LOA, o fiote tem que estar lá no meio, o plano de contratação anual, para como que você vai estipular metas ali na LDO, como que você vai alocar despesa lá naquelas fichas, aquelas dotações, nos elementos da despesa, serviço terceiro, material de consumo, equipamentos. Como que você vai alocar recurso, sendo que você não sabe o que vai comprar? Então você chega lá, tem 50 mil para comprar de equipamento na secretaria tal. Tá, mas eu quero a descrição, o que a secretaria tal vai comprar com esses 50 mil. É aí que entra o plano de contratação anual. Ela vai descrever a necessidade dela, claro, justificando e mandando lá para incluir no orçamento. Então aqui tem um comunicado que destaca a necessidade de formulação desse plano de contratação anual, com vista a promover a eficiência, efetividade e eficácia. No âmbito estadual, olha só, isso aqui é importante, pessoal, isso aqui, ó, acho que você não viu em lugar nenhum aí. Você que deve estar vendo no vídeo aí, não sei quando que vai ver. Olha só que interessante. No âmbito estadual, a regulamentação estabelecerá que até o final de junho, que aqui tem esse mapinha aqui que eu vou explicar, até o final de junho de cada exercício, os órgãos, as entidades devem elaborar seus planos contendo as contratações. Pessoal, isso aqui é para o estado, tá? Não tem nada a ver com o município. Porém, é interessante copiar isso aqui. Observe-se que, ao estabelecer o prazo, a administração teve cuidado em manter uma sincronia, olha só que interessante, com o ciclo orçamentário estabelecido na Constituição. Olha só que interessante. 30 de abril, prazo para o governador enviar à LESP o projeto de LDO. Eles estipularam aqui para o plano de contratação anual 30/6. Por quê? Nessa etapa, o pessoal ainda vai estar discutindo sobre a LDO lá no Legislativo. Então, o pessoal vai estar discutindo, e eles têm até acabar a sessão legislativa, que acredito que seja 30/6, para devolver para o prefeito discutido já o projeto pronto da LDO. Então, 30/6 é o prazo para os órgãos encaminharem seus planos de contratação anual. 30/9, o Estado tem que mandar a LOA. Então, se você tiver o plano de contratação anual ali já no jeito, vai chegar então para a LDO para ser aprovada vai chegar aprovada a LDO lá para o prefeito, no caso, o governador, perdão. O governador vai começar a fazer os ajustes para a LOA e já vai, que beleza, e já vai incluir o plano de contratação anual junto para ver o que vai ter de despesa. Por exemplo, ficha tal, elemento tal, secretaria tal. Tá, eu quero ver a descrição do que você quer comprar. A descrição ali, ó, quando você pensar em detalhamento, você vai pensar aqui no plano de contratação anual. É ele que vai detalhar o que vai comprar. A LOA, ela estima as receitas, fixa as despesas ali por ficha, por dotações.
entendeu? Vai ser pelos elementos ali da despesa que você vai saber mais ou menos. Afunilando mais, temos aqui o plano de contratação anual. É mais ou menos isso. Cabe acrescentar que o plano de contratação anual deverá ser divulgado. Vai ter que mandar o plano de contratação anual na divulgação de sítio eletrônico, que no caso é o PNCP, porque é lá que quem quer vender para o governo vai ver o que esse governo, essa entidade, esse órgão quer comprar para o ano que vem, que de forma eu posso me planejar para poder vender para o governo no ano que vem. Então, é justamente isso. Que serve também as fases do processo licitatório. Mudou o assunto, trocando discos. Fases do processo licitatório: preparatória, divulgação. A gente já viu isso no vídeo anterior. Julgamento, habilitação. O vídeo anterior fala da fase preparatória certinho, desde a formalização da demanda, estudo técnico preliminar, UTR, edital. Enfatizemos aqui a fase preparatória do processo pelo planejamento, que vai ter que se compatibilizar com o plano de contratação anual. Fase preparatória, qual é o primeiro ato? Formalização da demanda. Documento de formalização da demanda. Documento de formalização da demanda. Está escrito lá no plano de contratação anual que você, por exemplo, fiz o plano de contratação anual para o ano que vem. Aí chega no ano que vem, eu quero comprar uma caneta, um exemplo. Chega, você vai fazer solicitação, primeira coisa que o pessoal vai ver. Você colocou ano passado que você ia precisar comprar essa caneta, você se planejou? É mais ou menos isso. Artigo 18, a descrição da necessidade da contratação. Esse aqui é o seguinte, isso aqui é o ETP, né? Na hora que eu vejo esse artigo eu já lembro. Não. Enfatizamos aqui a fase preparatória do processo licitatório. Opa, essa aqui é a fase preparatória, mas o artigo 18 eu acho que vai estar, o ETP vai estar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Parágrafo 1 e 2 do artigo 18, que aqui vai ter o ETP. Mas vamos voltar lá rapidinho, para a gente não perder o foco. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar. Vai ter que caracterizar o interesse público envolvido, então essa aqui vai ser a fase preparatória. A definição do objeto para atendimento da necessidade por meio de termo de referência, vai ter que definir o objeto em termo de referência. A definição das condições de execução do pagamento, na fase preparatória tem que constar tudo isso. Orçamento estimado, elaboração do edital, elaboração da minuta do contrato na fase preparatória. Isso aqui, pessoal, é tudo antes de fazer a divulgação do edital. Regime de fornecimento de bens, economia de escala, modalidade. A modalidade, isso aqui é o mais importante. Vai ser pregão? Vai ser concorrência? Melhor ainda, vamos fazer uma dispensa? A motivação, enfim. Aí vamos lá. É muita coisa. Às vezes você coloca uma coisa você já responde a outra. Estudo técnico preliminar. É o documento constituído da primeira etapa do planejamento de contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto ou o termo de referência, ou projeto de elaboração. Então, o estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento. Pessoal, é o seguinte, a primeira etapa do planejamento, do processo é a formalização da demanda. Primeiro documento, você formaliza a demanda. Aí você vai fazer um processo com base naquela demanda apresentada. Primeira etapa do planejamento, interesse público envolvido, melhor solução. Olha só, essas palavras aqui é maravilhosa. Interesse público envolvido e melhor solução para o problema. Estudo técnico é isso aí.
vai evidenciar um problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Olha que coisa maravilhosa isso. Obrigatórios. Você vai ter que descrever a necessidade de acordo com a formalização da demanda, necessidade considerando o problema a ser resolvido, aqui o problema a ser resolvido vem da formalização da demanda. Estimativas de quantidades para a contratação, você vai ter que fazer um memorial de cálculo, estimativa do valor, que é de acordo, acho que o artigo 23, se não me engano, tem lá onde se faz as estimativas. Justificativa para o parcelamento ou não. O que é parcelamento? Vamos lá. Ah, Ricardo, é serviço continuado, que você parcela em 12 meses. Não, quem está acostumado com contabilidade pública na hora do empenho, faz empenho global, mas para fazer empenho global tem que colocar lá no sistema como parcelado. Isso aqui não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Parcelamento do objeto é o seguinte, você vai fazer uma contratação, um objeto em si. Para você fazer essa contratação, quantas partes você vai precisar contratar para você chegar naquele todo? Por exemplo, você vai fazer um rodeio, aqui um exemplo bem prático. Vai fazer um rodeio. Você pode fazer a contratação de uma empresa que vai fornecer tudo, ou você pode parcelar o objeto. Você vai licitar lá. E, pessoal, eu vou falar aqui, não é besteira. Licitam até o boi. Até o boi. Então você vai licitar lá, você vai licitar o boi, você vai licitar o pessoal que vai vender a pipoca, você vai licitar o pessoal da segurança. Aí você vai parcelando, entendeu? Ou você pode contratar uma pessoa única que vai fazer todo esse serviço. Não onde que vai demonstrar a vantajosidade, se compensa tudo junto ou parcelado. Vai ser demonstrado aqui nessa parte no estudo técnico preliminar. Então, que interessante, né? Você vai fazer um rodeio, outro dia eu estava vendo um pregão lá, e o pessoal está licitando até os bois que ia pular no rodeio. Até o locutor é licitado. Incrível. Elementos facultativos. Então esse aqui, pessoal, esse aqui é obrigatório, falar os pontos, e tem outros que são facultativos. Geralmente o interessante é colocar tudo, ó, requisito da contratação, os requisitos que a empresa vai ter para ela poder ser contratada, que tipo de habilitação, capacidade técnica, enfim. Levantamento de mercado. Providências a serem adotadas, contratação por relatos, independentes, enfim. Se você não colocar isso aqui, você vai ter que fazer a justificativa. Pessoal, eu vou estar correndo aqui porque senão não vai dar tempo, o vídeo vai ficar longo, tá? Então, beleza, vimos aqui o estudo técnico preliminar. Agora, termos de referência. É um documento necessário para a contratação de bens e serviços, deve conter parâmetros, elementos descritivos. Tem que ter a definição do objeto, tem que ter a descrição da solução como um todo, que foi apresentada no estudo técnico. Tem que ter os requisitos da contratação, em termos de referência aqui já é obrigatório. Modelo de execução do objeto, como você vai executar esse objeto para ter os melhores resultados, critério de medição de pagamento, como vai pagar, vai pagar por medição esse contrato ou não, estimativa do valor da contratação. Esse aqui é um anteprojeto que é como se fosse um termo de referência, mas atrelado ao projeto. Um projeto básico, enfim. Elaboração do valor estimado, preços constantes em banco de dados público. Como que você vai fazer estimativa de preço? Porque é o seguinte, antes de você fazer as publicações em Portal Nacional de Contratação Pública, você tem que fazer a estimativa. Qual que é o valor estimado para que a licitante possa ter um parâmetro de quanto ela pode pagar? Pode ser sigiloso também? Pode, em alguns casos. Em geral, você tem que fazer a estimativa. Como você vai fazer a estimativa? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar um banco de dados, você pode pegar as quantidades a serem contratadas, o potencial de escala. Não, isso aqui é o que tem que ser considerado. As quantidades a serem contratadas, a potencial economia da escala, a peculiaridade. E aqui o que eu falei para vocês, na onde que vocês, quando vocês vai fazer estimativa de preço, você precisa dar uma olhada aqui, ó.
Como que você vai estimar esse preço? Essa composição você pode ver lá no PNCP, no banco de preços, no PNCP. Você pode também ver preços similares, contratações similares que foram praticadas pela administração no ano anterior à data de pesquisa. Então você vai comprar lá lâmpadas, aí você vê lá no órgão, foi comprada lâmpadas neste mesmo órgão há 2 meses atrás pelo valor X. Você não vai precisar ficar fazendo um orçamento de novo para estimar preço, você já tem o valor lá e a lei permite você usar esse valor. Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada, tabela de referência. Essas mídias especializadas têm que ser aprovadas pelo Poder Executivo, sítios eletrônicos especializados. Pesquisa direto com no mínimo 3 fornecedores, ou seja, não tem nada disso, simples. Vai lá, pega 3 fornecedores e você consegue fazer, no caso, essa estimativa de preço. Questão de obras. Aqui tem, contratação de obras, serviços de engenharia, o valor estimado deve ser benefícios e despesas indiretas. Isso aqui é o seguinte, você pega lá, você faz tudo isso que eu disse, você estima um valor, você precisa ir lá ainda e colocar despesas, benefícios e despesas indiretas, que é um valor lá que se calcula para a obra, que varia. Esse valor aqui, ele é um valor que agrega ao orçamento inicial, no caso, para o órgão que quer contratar a empresa de engenharia. Então, esse aqui vai estar escrito lá no memorial descritivo, DDI. Aí vai ter um valor, vai ter estimativa de preço com a tabela lá, bonitinha. Vai ter esse DDI com esse valor a mais, que é tipo ali é tipo como se fosse para a empresa, é uma margem que a empresa pode trabalhar. Pessoal, voltando aqui, vamos falar sobre transparência e publicidade. Olha só, é diferente um pouco. Então, está falando que a publicidade é um princípio que está previsto na Constituição, todos sabem, tem que dar publicidade aos atos, às licitações, contratos, para que você possa garantir ali o controle pelo público. A transparência, embora tenha relação com a publicidade, não se confunde com esta, vedando os arranjos secretos, bem como determinando não apenas a publicação dos atos oficiais e fornecimento de informações quando solicitado pelo interessado. Então é o seguinte, aqui vai estar falando que também a transparência está no fato de você fazer essas publicações sem precisar ser provocado. Então você vai fazer a divulgação de todas e qualquer informação de interesse público, independentemente de provocação ali do cidadão ou não, o que pode ser denominado transparência ativa. Você pratica os atos, você vai lá e dá transparência a estes atos. E foi para isso que foi criado o PNCP, Portal Nacional de Contratação Pública. Quais são os 3 pontos? Transparências e formas de divulgação. Então tem aqui o planejamento, padronização, inovação tecnológica. Então, aqui o artigo 17 fala que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Quando fala preferencialmente, a moça do tribunal me falou recentemente. Ela falou, quando está escrito preferencialmente, a gente julga como obrigatório. Isso que a agente de fiscalização me falou. Caso o órgão licitante entenda que a realização sob a forma presencial melhor atende o interesse público, vai ter que ser motivada e a sessão deverá ser registrada e gravada em áudio e vídeo. Então é o seguinte, eu quero fazer presencial um pregão, continuar fazendo, só tem que motivar. De vez em quando vai poder fazer algum bem motivado? Pode, lógico. Você tem estrutura para fazer esse pregão online com vídeo gravado, transmitido ao vivo? Olha que isso requer mais trabalho que você colocar como forma eletrônica.
Se você fizer um pregão ao vivo e você não tiver uma estrutura dessa, até você arrumar uma estrutura dessa, vai ser mais fácil fazer eletrônico a coisa toda. E um ponto importante também é que essa gravação, geralmente, ela tem ali um decreto autorizando, regulamentando como que será feito todas essas gravações. Mais um ponto para regulamentar. E ó, as licitações serão realizadas no eletrônico e as dispensas. Você vai ter que jogar lá no portal de compra toda vez se você quiser comprar uma caneta. É lógico, você não vai comprar uma caneta, mas estou dando um exemplo. Você vai comprar, um exemplo, eu preciso comprar caneta todo ano, vou comprar 200 de caneta. Você vai precisar jogar lá no portal, que você está recebendo orçamento, você vai ter que jogar aqui no PNCP, que você está recebendo orçamento. Não necessariamente na plataforma que você faz o pregão. É assim que eu entendo. É assim que vejo atuando aí o pessoal. Faz lá a publicação, estou recebendo orçamento de caneta, aqui fala que é 3 dias, você tem que colocar no PNCP. Você publica o PNCP que você está recebendo e maravilha. No quesito transparência, vamos lá. No quesito transparência, inovação, portal, sítio eletrônico oficial instituído então é pelo Executivo Federal, mas que abrange todos os entes da federação. Então todos os entes têm que fazer essa publicação. Vamos lá. Em capítulo específico dessa cartilha serão abordados as funcionalidades e detalhamento do PNCP. As contratações por dispensa, aqui ó, isso aqui é mais importante. Pessoal, vou ler só isso aqui, que é mais importante. Nas contratações por dispensa de licitações em decorrência do valor previstas no artigo 75, deve-se preferencialmente efetuar divulgação prévia a aviso de sítio eletrônico. Aqui ó, 3 dias. Vai comprar lá uma caixa de caneta por ano, aí no seu órgão pequeno, divulga no PNCP que você está recebendo proposta. É a nova lei de licitações. Acabou esse negócio de você ir lá e comprar direto do fornecedor sem fazer publicação. A pessoa só sabe que você fez licitação na cidade por meio daquelas licitações grandes, que é o pregão, os outros, convite, tomada de preço. Essas dispensas de licitação, ninguém fica nem sabendo, porque não é obrigatório, agora é. Você ainda tem que colocar o aviso que você está recebendo essas propostas. Eu vejo o pessoal aí erradamente colocando, coloca lá, estamos recebendo propostas por 3 dias. Tá, mas na onde está recebendo a proposta? Não coloca nem um e-mail, aí tem que ligar lá para saber, enfim. Tem que colocar, estamos recebendo proposta no e-mail tal, ou vamos receber proposta pela plataforma tal. Tem que colocar. Ou pelo site do próprio município, da Câmara. Aqui fala das atualizações. PNCP é uma das mais importantes novidades. A criação do PNCP, qual que é o intuito? Divulgação centralizada e obrigatória dos atos. Tudo vai estar lá. Esse negócio de ficar aplicado um pouco no estado, um pouco no federal, um pouco no município, um pouco no diário municipal, acabou. Vai concentrar. A tendência é essa. Obrigatória divulgação, facultativo para a realização de contratações. A divulgação no portal de contratações é condição indispensável, eficácia do contrato e de seus aditamentos. Tem 20 dias para divulgar. Pessoal, na prática, como que funciona isso aqui? A administração vai lá, cria um login e no caso faz as publicações direto no portal. Não é assim não. Esse portal ele é integrado com o sistema de gestão aí do seu ente, aí do seu órgão. Então você faz todos os lançamentos lá no sistema de gestão
você cria lá arquivos que você faz a integração com o PNCP. Então, o responsável pela integração é o sistema de gestão do seu órgão. Esse negócio de entrar lá direto e fazer publicação, eu nunca vi. Eu nem sei como que faz isso. Na verdade, eu nem sei se dá para fazer isso. Alguém, se me ouvir falando isso e conseguiu, deixa aqui no comentário aqui também. Ó, contrato de urgência tem que ser publicado. Ó, cachê de artista. Ó, na contratação do profissional do setor artístico, ó, contratou lá o Gustavo Lima. O cachê você tem que colocar lá, ó, o transporte, tudo. Tem que colocar tudo lá. Caso de obra, assim, aqui tem os prazos, né? Aqui as informações que vai estar nesse funil, que é o Portal Nacional de Contratação Pública, o Plano de Contratação, catálogos de padronizações, editais de credenciamento, atas, contratos, termos aditivos. Ah, Ricardo, meu termo aditivo é da lei antiga. Não precisa. Isso aqui é só da lei nova, tá? Notas fiscais, quando for o caso. Ah, eu regulamentei no município aqui questão que vamos usar a nota fiscal para requisitos de vários critérios de licitação e estipular preço. Tá? Então você vai ter que dar publicidade a isso também. De alguma forma você tem que fazer. Lá tem tudo, ó, bem completo. Painel de consulta, sistema de registro cadastral, implementação das... Aqui, ó, a implementação das funcionalidades vem ocorrendo de forma gradual. Para os municípios até 20 mil habitantes, há um prazo de 6 anos, ou seja, a partir de 2027 só, que é obrigatório. Então, para os municípios com até 20 mil habitantes, por enquanto não é obrigatório designar um agente de contratação, nem fazer licitação de forma eletrônica e nem fazer publicação no PNCP, só em cidades acima de 20 mil. Como eu disse, se a administração sua tem menos de 20 mil habitantes e fizer isso aqui, vai estar um passo à frente e vai ganhar ponto lá com o tribunal. Enquanto não adotar o PNCP, vai ser a mesma coisa que é feita hoje. E aqui tá, enfim, vamos lá. Manutenção da equação econômica financeira, vamos lá, reajustamento. Isso aqui vai falar sobre a manutenção econômica financeira do contrato. Vai ter repactuação, reajustamento. Aqui fala, ó, reajustamento em sentido estrito. Reajustamento em sentido estrito é uma forma de manutenção do equilíbrio consiste na aplicação do índice de correção monetária. Então, reajustamento em sentido estrito é aqueles, não é reajuste, é o reajuste que fala, né, que é pela inflação, isso aí já tem. O prazo... Repactuação. É isso que eu estava procurando. É uma forma de manutenção do equilíbrio econômico financeiro, utilizada para os serviços contínuos e regime de indicação exclusiva de mão de obra. Então, interessante isso aqui, viu? A apresentação das propostas está vinculada ao acordo da convenção coletiva para os custos decorrentes do mercado, contida do acordo de convenções, coletivo de trabalho, da matéria trabalhista, pagamento de pessoas. Pessoal, é o seguinte, você pode fazer então também a repactuação ali do contrato. Tem que levar em consideração tudo
Serviço continuado, então você tem lá o serviço de vigilância, você pode levar em consideração lá as questões lá de convenção coletiva do trabalho para poder fazer a repactuação, um exemplo. Aqui fala dos prazos, isso aqui não compensa falar muito. Revisão, recomposição. Sobrepreço, preço orçado, superfaturamento. Esse aqui, interessante, eu falei no vídeo anterior. Qual que é a diferença de sobrepreço e superfaturamento? Sobrepreço está com relação lá na fase preparatória, que é o preço orçado, valor contratado, valor expressamente superior aos preços de mercado. O superfaturamento está ali já na parte do contrato. Existe ali um dano ao patrimônio na execução ali do contrato, medições inadequadas. O cara, mas empenhou 20 mil e o cara recebeu 20 mil, tá? Mas o serviço que ele fez é o mesmo que estava no edital. O gestor do contrato, fiscal do contrato, às vezes comeu banho ali. O cara, ao invés de colocar um material que tinha orçado inicialmente, ele colocou um material de baixa qualidade. Então, isso vai caracterizar ali o superfaturamento. Alteração no orçamento das obras, enfim. Sobre sanções, a principal alteração aqui das sanções, na Lei 8.666 tem a suspensão. Então lá o órgão suspende a licitante de participar de licitações naquele órgão, no caso de contratar. Suspende, aqui não fala mais de suspensão. Aqui tem dar causa à execução do contrato, apresentar declaração falsa. Então aqui é advertência, multa, impedimento e de inidoneidade. É isso. Não se fala em suspensão mais. Cai no concurso. A suspensão é uma sanção da lei 14.133 de 2021. Errado. Bem que esse canal aqui não é para concurso, tá, pessoal? Isso aqui é para gestores, quem atua aí nas licitações no dia a dia mesmo. Vereadores, quer aprender mais um pouco. Essa aqui é a mesma coisa da lei passada. Vai ter que colocar lá no PNCP as sanções. Então, lá no PNCP, a hora que entra no portal, vai ter lá um cadastro lá. Todo mundo que levou advertência ou tipo de sanção vai constar lá. Sugestão de leitura. Pessoal, acho que acabou aqui. Aí tem o anexo 1. Aí tem com os temas. Pessoal, para finalizar, vamos ver isso aqui, da cartilha. Modelo de checklist, compra, serviços comuns. Item no planejamento. Olha só, misericórdia. Olha o tanto de coisa. Foi elaborado o PCA? Está previsto no PCA? Está compatível no calor? Lógico, tem que estar, né? Você vai fazer uma licitação sem dotação. Trata de serviços de bens, criação, aperfeiçoamento, ação, não aumento das despesas da LRF. A LRF já tem alguns critérios. Então, pessoal, existe aqui um item de verificação a ser seguido quando você vai fazer a licitação, né? Deus é mais. Olha só, existe previsão, por isso que eu falo, o órgão é faltar, essa nova lei de licitações é faltar na governança. Então não é a obrigação da comissão de licitação fazer isso, é a obrigação da governança aplicar esses métodos de segurança que vai trazer mais efetividade nas compras. Um item de verificação, tem que ter uma pessoa só fazendo isso. Está longe na realidade aí dos
municípios e câmaras também. Foi regulamentado o bem de luxo, estudo técnico preliminar, foi elaborado. Em caso negativo, ETP, impactos ambientais, padronização. Pessoal, é isso aí. Essa checklist aqui é gigante. E lógico que a gente não vai ler. Pessoal, é isso aí. Meu nome é Ricardo Pereira. Me sigam aí no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Comentei um pouco sobre a cartilha da nova lei de licitações. Trouxe ali um pouco como está sendo aplicada a nova lei de licitações na prática. Muito obrigado desde já e até mais.